Um ótimo dia a todos os que estejam a ver este vídeo. Hoje quero falar de um tema que me é caro, de algum modo, que me interessa bastante e há muito tempo. Tem a ver com o modo como podemos utilizar tecnologia moderna e ultramoderna para nosso próprio bem, para nos conhecermos, para melhorarmos as nossas qualidades humanas. E vou usar uma metáfora, a metáfora do diabo e do Cristo. E começando pelo diabo, pois como é que o diabo usa tecnologia em relação com a mente humana? Como é que ele faz? Eu diria que o diabo está sobretudo interessado em enganar-nos, em afastar-nos da nossa própria alma. E é mesmo isso que ele faz através de algumas tecnologias, brincando um pouco com o tema. Do que é que ele gostará então? Ele gostará de máquinas que podem influenciar o cérebro humano em direções que até podem ser simpáticas, interessantes, numa direção de bem-estar. Mas quer fazer isso de uma maneira que nos impeça até certo ponto, ou que nos dificulte, termos verdadeiro acesso ao autoconhecimento, ao autocontrole, à gestão adequada da nossa mente. O diabo não tem interesse em ver-nos desenvolver vontade própria, livre-arbítrio, conhecimento profundo. E, portanto, as máquinas que lhe interessam são máquinas que, de fora, de algum modo, como algumas ditas mind machines ou máquinas da mente que se vendem por aí, máquinas que podem, sobretudo, ajudar-nos a atingir determinados estados, que até podem ser interessantes e simpáticos, mas um pouco à maneira do pronto a vestir, sem esforço e também sem desenvolvermos grande conhecimento sobre nós mesmos, nem grande força de vontade, nem nada disso. Muita gente preferirá isso, da mesma maneira que preferirá talvez tomar algumas pílulas, até algumas drogas, para chegar a estados de consciência, estados mentais, que podem ser interessantes, mas aos quais chegam sem desenvolver a vontade, sem conhecer bem o caminho para lá ir e para vir de lá, e portanto sem desenvolver tão profundamente assim o autoconhecimento e a força de vontade. Pronto, há máquinas interessantes no mercado para estas coisas, que, de certo modo, impõem sobre o cérebro padrões de onda, padrões de som, padrões de imagem, por vezes com ritmos bem estudados, que, de certo modo, arrastam o cérebro na direção de estados, que são os estados a atingir, e que podem até ser interessantes e podem ser relativamente bem usados. Mas há aqui uma subtileza de não estarmos a ir muito longe na autoaprendizagem, nem na gestão da mente. E claro, o diabo quererá vender-nos, sobretudo, máquinas dessas, que nós compraremos por não gostarmos de ter que fazer esforço, não gostarmos de ter que nos empenhar a longo prazo, não gostarmos de ter que aprofundar muito as coisas, porque isso dá muito trabalho. Na escala mais alargada da sociedade, o diabo vai estar interessado em vender-nos, ou vender por vezes a militares e por vezes a políticos, por vezes a governos, maquinaria capaz de influenciar por vezes multidões inteiras através da emissão de padrões de onda eletromagnéticas que vão manipular o cérebro, vão poder eventualmente induzir estados de medo, de terror, de pânico, vão poder também eventualmente induzir estados de relativa paz de espírito, bem-estar, ou semi-adormecer as pessoas conforme o que se queira, impondo sobre o cérebro delas padrões de som e sobretudo projeções de pulsos eletromagnéticos, padrões de onda eletromagnética que podem ter influências de manipulação mental e até, por vezes, altamente destrutivas. Isto será, portanto, de modo geral, a abordagem do diabo. Qual será a abordagem do Cristo ao lidar com tecnologias destas? Um pouco na direção oposta, ele procurará tecnologias que não afetem globalmente as pessoas, que não lhes façam mal, nem as privem da sua liberdade, pelo contrário, procurará tecnologias que possam ajudá-las a afirmar a sua liberdade, o seu autoconhecimento, a capacidade de manejo consciente e lúcido das suas mentes e dos seus cérebros. E onde é que irá encontrar tais tecnologias? Sobretudo nas máquinas de biofeedback, portanto, que fornecem informação sobre os estados biológicos das pessoas em tempo real, e, nomeadamente, máquinas de neurofeedback, que fornecem informação sobre padrões de atividade neuronal no cérebro, sobretudo, às mesmas pessoas. Como é que isto funciona? Em vez de o cérebro ser quase que arrastado para estados diferentes, não. A máquina capta, acerca do corpo em geral ou do cérebro em particular,
informações diretas através de sensores acerca do estado em que está, dá às pessoas um feedback rápido, em tempo real, sobre os estados cerebrais ou biológicos escolhidos, e esse feedback é fornecido através também de imagens ou padrões de som, mas que são apenas o espelho do estado cerebral ou do estado biológico do corpo. E então, a pessoa, com esse feedback imediato, rapidamente aprende a manejar conscientemente os seus estados cerebrais numa direção de calma, de discernimento, de foco mental, de bem-estar e assim por diante. Isto ajuda o nosso desenvolvimento, respeita a nossa liberdade, dá-nos uma consciência mais profunda e direta dos nossos estados, neste caso cerebrais, e faz com que mais tarde, na ausência da máquina, nós possamos, mesmo assim, ser mais senhores de nós mesmos, ter mais autoconhecimento, ter mais capacidade de autogestão mental e fisiológica em geral. Isto está, portanto, do lado da expansão da consciência humana, da liberdade humana, do livre-arbítrio, do bem-estar geral. Portanto, o Cristo tem aqui, ou terá aqui, uma abordagem completamente diferente. Na escala alargada da sociedade, claro que um Cristo jamais quereria usar aparelhos, maquinarias capazes de influenciar multidões, de lhes manipular o cérebro e os estados de espírito, nomeadamente as emoções delas. Pelo contrário, quereria ensiná-las, em escala alargada, a serem mais livres, mais lúcidas, mais conscientes, mais bem informadas, e tentaria o mais possível dar-lhes meios e liberdade para se gerirem a si mesmas e para, por sua vez, tomarem decisões lúcidas acerca da sociedade em que estão inseridas. E isto seria, quanto a mim, um tipo de opção muito melhor. Claro, não estou a dizer com isto que algumas máquinas que se vendem por aí, ditas Mind Machines, são simplesmente más, não poderão ter vantagens também, etc. Não é assim tão simples. Estou apenas a querer trazer aqui algo para refletirmos, porque para mim, de facto, enquanto psicólogo, psicoterapeuta e não só, as máquinas mais interessantes dentro das máquinas que lidam com questões de funcionamento do cérebro humano são não as que de fora tentam influenciar o funcionamento cerebral, sem que nós tenhamos muito a dizer sobre isso, mas as que nos ensinam a autogerir o nosso próprio cérebro e a nossa própria mente. Isto para mim é muito preferível. Fica por aqui a reflexão, que poderia ir muito mais longe, claro, e já sabem, gosto sempre de receber comentários, gosto que partilhem e subscrevam o canal. E até breve.